Eu vou contar para os senhores telespectadores o que aconteceu com aqueles que perseguiram a Daniel. Em complementação ao vídeo anterior, uma coisa que eu esqueci de falar, que era para ter falado e não falei, mas o que eu vou falar agora. Sobre o que aconteceu com aqueles que perseguiram a Daniel, com aqueles que fizeram o rei Dario assinar um decreto que punisse de ser jogado na cova dos leões aqueles que adorassem ao Deus vivo, o qual Daniel servia. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ficou lado a lado, dos leões. Os leões chegaram a dar uma cheirada nele, mas não tocaram num fio de cabelo de Daniel. Foi como se para os leões Daniel fosse indigesto, fosse repulsivo, porque Deus fechou a boca dos leões ali na hora. Foi livramento que Deus deu a Daniel. Mas logo depois disso, a farsa foi descoberta pelo rei Dario. E o que aconteceu? O rei Dario mandou jogar aqueles inimigos de Daniel, mandou jogar na cova dos leões, todos aqueles que participaram dessa farsa. E não precisou nem dos homens atingirem o chão daquela cova para que eles fossem esmigalhados, os ossos deles. Os ossos dele foram esmigalhados pelos leões. Foram devorados ferozmente, cabalmente. Até a parte mais resistente do nosso corpo, que são os ossos, foram feitos em pedacinhos pelos leões, mostrando aí a diferença daquele que está com Deus, daquele que não está com Deus. Mostrando o seguinte, que aquele que está com Deus, ele não precisa temer, certo? E ai daquele que tocar naquele que é protegido por Deus. Não que aqueles que servem a Deus são melhores ou piores do que os outros, nada disso. Mas é que o Deus o qual eles servem é um Deus todo-poderoso, que tudo vê, que tudo contempla, que tudo controla. O universo está em suas mãos, assim como esteve na vida de Daniel. E Daniel não foi levantado para ser qualquer pessoa, não. Daniel foi feito para ser um profeta, para anunciar a mensagem de Deus para aquele povo. E hoje os jovens servos de Deus estão sendo capacitados para uma missão semelhante a essa, que é anunciar o Evangelho. Que Evangelho? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é a profecia. Os jovens foram chamados para serem profetas de Cristo. E os inimigos, e o inimigo será derrotado para a honra e glória do nome do Senhor. Uma das características de Daniel, que explicava a vitória dele em tudo, é que ele tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde. 3 vezes Daniel orava. E orava Daniel 3 vezes como costumava fazer. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim porque isso aí estava entranhado em Daniel. Era o modo de vida dele. É um modelo a seguir. Às vezes eu me incluo nesse contexto. Às vezes eu estou muito aquém desse perfil
que foi traçado sobre Daniel através da Bíblia. Nós estamos muito aquém, nós temos muito a melhorar. Mas nós sabemos a chave para vencer, nós sabemos o caminho. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho. É para ficar olhando o caminho? Não, é para andar nele. Nós temos que dar um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto, até alcançarmos o nosso objetivo. E Daniel andou no caminho o qual Deus traçou para ele. E por Daniel ter andado nesse caminho, por Daniel ter confiado em Deus, por Daniel não ter deixado se intimidar com nenhuma imposição de nenhum rei, nem de Nabucodonosor, nem de rei nenhum, a sorte caiu sobre Daniel. Que sorte? É a sorte da lotomania, da lotofácil? Não, é a sorte de ter um Deus que livra a nossa vida de todos os males, um Deus todo-poderoso que fala, que liberta, que cura, que renova. Nós temos uma fé entranhada no nosso coração. Às vezes a nossa fé é abalada. Há momentos que fica muito difícil. Há momentos que as pessoas, os inimigos, querem nos impedir. E falar assim: "Mãe, você está querendo ser escravo? Ah não, vai para a igreja não. Ali você é preso. Vem para o mundo, quer ser mais livre. Vem curtir sobre liberdade. Vem curtir a vida. A vida é curta." Mas as consequências vêm. As consequências vêm. Aquele que zomba de Deus, aquele que zomba do servo de Deus, aquele que zomba daquele que está fazendo a obra de Deus, não terá um fim bonito não, viu? O fim dele será muito triste. Muito triste. Outro trecho da história de Daniel se refere ao momento em que ele foi jogado na fornalha. Daniel continuou sua vida de oração do mesmo jeito. Não temeu imposição, imponência de rei, de líder nenhum, de governador nenhum. E o que aconteceu com Daniel? Bom, a fornalha, para aqueles que eram punidos pela lei, pelos editos, pela legislação da época, era uma fornalha aquecida a uma temperatura X, e as pessoas eram queimadas vivas dentro daquela fornalha. E encontraram ocasião para acusar Daniel. O que eles fizeram? Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. A temperatura da fornalha estava a 500 graus. Aqueceram ela a 3.500 graus. Não sei como fizeram isso, mas deram um jeito e aqueceram 7 vezes mais. Ô gente, isso é só um número estimativo, tá? Só para mostrar um número, só para mostrar o fator de multiplicação que a Bíblia diz que é 7 vezes mais, tá? É só um número, é só uma estimativa. Bem, então Daniel foi lançado ali com outros 2. 3 pessoas, incluindo Daniel, foram jogados naquela fornalha. Mas aí passaram ali, olharam, estava ali o quarto homem. O quarto homem é Jesus Cristo, que estava ali no meio deles, não deixando que nenhum deles se queimasse.
Esse quarto homem estava promovendo uma espécie de blindagem para que eles não sofressem nenhum dano com aquela caloria toda daquela fornalha. Aí questionaram, mas não tínhamos colocado 3 pessoas? Eu tô vendo 4 ali. E aí tiraram. E aí tiraram da fornalha, né? Daniel. E aqueles que zombaram de Daniel foram lambidos pelas chamas, pelas labaredas da fornalha. Daniel tinha um testemunho muito forte de Cristo. Daniel não sofreu dano nenhum, mas aqueles que zombavam dele foram queimados, foram torrados por aquela caloria. Exemplo para nós, né? Assim como Davi, como Ezequias, como Gideão, como Salomão, como o apóstolo Paulo. A Bíblia é repleta de exemplos, né? É para que nós leiamos e meditemos na palavra de Deus, mostrando que vale a pena exercitarmos a meditação bíblica. Afinal, ela é a nossa regra de fé e prática. Não é regra de teoria. Não é teoria, é regra de fé e prática. Tem que fazer parte da nossa vida. Fica o meu recado, minha complementação ao vídeo anterior sobre a história de Daniel. Até mais, pessoal. A paz de Cristo seja convosco.